Boa tarde, senhoras e senhores, autoridades, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que recebemos todos para mais um evento promovido pelo Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio. Criado pela Diretoria Cultural há 2 décadas, o Núcleo de Cultura Árabe vem ao longo de sua existência divulgando e promovendo a rica cultura árabe em suas diversas formas, através de palestras, sessões de cinema, exposições, lançamentos literários e outros eventos, todos com entrada franca, estando, portanto, acreditamos, inseridos no calendário cultural paulistano. Assim, hoje temos a honra de receber em nossa casa o arcebispo ortodoxo de São Paulo e todo o Brasil, Dom Damasquinos Mansur, com o padre Gregório Teodoro, que proferirão a palestra Síria, berço do cristianismo e a ortodoxia no Brasil, e a quem agradecemos por terem aceitado o nosso convite, nos honrando com sua valiosa contribuição. Informamos que após a palestra teremos o espaço para perguntas da plateia. Apresentando, então, o arcebispo Dom Damasquinos Mansur. Sua Eminência Reverendíssima Dom Damasquinos Mansur, arcebispo metropolitano da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina no Brasil, nasceu em Damasco, na Síria, em 1949. Fez os estudos elementares na Escola São João Damasceno, em Damasco. Viveu no Líbano de 1960 a 1975, onde estudou na escola secundária de Balamã. Em 1974, alcançou a licenciatura em Teologia pela Universidade de Balamã e a licenciatura em Literatura Árabe pela Universidade Libanesa de Beirute. Na mesma época, foi professor de catequese nas escolas da Arquidiocese de Trípoli e no Seminário Patriarcal no Líbano, onde foi ordenado diácono. De 1976 a 1980, fez o mestrado em teologia na Universidade de Tessalônia, na Grécia, obtendo também licenciatura em liturgia e arte bizantina na mesma instituição, e se graduando em biblioteconomia pelo Instituto de Estudos Balcânicos. Obteve licenciatura em música bizantina pela Escola Eclesiástica Superior de Tessalônia, na Grécia, e nesse período foi diretor e professor na extensão da Escola Teológica da Universidade de Balamã, onde funcionou temporariamente na Grécia. Lá, em 1976, foi ordenado sacerdote na Igreja de Santa Sofia. De 1980 a 1988, foi orador do Patriarcado Antioquino em Damasco e professor no Colégio Patriarcal em outras escolas na capital síria. Em 1984, recebeu o título de arquimandrita. De 1988 a 1992, foi vigário arquiepiscopal da Arquidiocese de Acre. Em 1992, foi eleito e sagrado bispo auxiliar pela Arquidiocese de São Paulo. Em 1997, foi eleito unanimamente pelo Santo Sínodo Antioquino arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Paulo e de todo o Brasil, sucedendo o saudoso metropolita Dom Ignácios Fersli, tomando posse solenemente na Catedral Ortodoxa de São Paulo. Ao chegar ao Brasil em 1992, acolheu toda a comunidade sírio-libanesa, sem discriminar entre cristãos e muçulmanos, trabalhando sob uma identidade árabe oriental única, esforçando-se por fortalecer essa unidade, tanto espiritual quanto patrioticamente. Deu várias entrevistas à imprensa, escrita, falada e televisiva, e tem publicado vários artigos de cunhos religioso e político sobre a Síria, o Líbano, a Palestina e a nação árabe em geral, e participou ativamente por várias vezes dos congressos islâmicos da América Latina e do Caribe. É portador de várias comendas e condecorações nacionais e internacionais de organizações e entidades religiosas, sociais e patrióticas. Em 2012, recebeu o título de cidadão paulistano outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo,
Em 2017, recebeu a medalha de Ordem do Ipiranga, honraria máxima do governo do Estado de São Paulo, das mãos do próprio governador Geraldo Alckmin. Em 2022, recebeu o título de cidadão goiano, outorgado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Fala fluentemente árabe, inglês, grego e português, e tem noções de francês. Fez estudos de hebraico e aramaico. Por iniciativa própria e com espírito de generosidade, propiciou a construção de escolas na Síria e Líbano, especialmente para os alunos mais necessitados, e arrecadou, com participação pessoal e da Igreja, auxílio financeiro enviado à Síria para socorro aos afligidos pelo estado de guerra que lá se estabeleceu nos últimos anos. Com a vinda de grande número de cidadãos sírios refugiados ao Brasil, especialmente em São Paulo, envia esforços para auxiliá-los, novamente liderando atividades que envolvam pessoas e entidades da comunidade, para propiciar aos refugiados um amplo apoio, como aluguel de residência, escola para as crianças, assistência médica, encaminhamento para colocação profissional, aulas do idioma português, etc. Dom Damasquinos concedeu honrarias e prestou homenagens a diversas personalidades no Brasil, como presidente e ex-presidente da República, governadores, prefeitos, cardeais da Igreja Católica Romana e outras autoridades religiosas, políticas, diplomáticas e civis em geral, prestigiando aqueles que se destacaram por prestar relevantes serviços à Igreja, à coletividade sírio-libanesa, à sociedade brasileira e à humanidade. Por favor, recebamos Dom Damasquinos Mansur. O padre Gregório Teodoro nasceu em Pouso Alegre em 1964. É casado com uma cidadã libanesa e tem 2 filhas. Graduado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Associação Brasileira de Ensino, Cultura, Assistência e Religião, em Mogi das Cruzes. Exerceu a capelania na Escola Superior de Administração e Negócios, em São Paulo. Obteve a licenciatura em Filosofia pelas Faculdades Associadas do Ipiranga, em São Paulo. Cursou Introdução às Ciências da Religião na Faculdade Sul Mineira, em São Lourenço. É sacerdote ortodoxo, tendo recebido a ordenação diaconal em abril de 1986 e a ordenação presbiterial em julho do mesmo ano. Atualmente assessor pelo economismo e o diálogo interreligioso do Arcebispado em São Paulo. Chamamos à frente também ao Padre Gregório. Boa tarde, mais uma vez. Me está ouvindo? Eu quero, antes de começar minhas palavras, pedir para vocês uma coisa. Levantamos, fazemos a oração do Pai Nosso, porque nossa força vem sempre de Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por favor. Agradeço a Deus e a diretoria deste clube, em especial ao amigo responsável pelo seu departamento cultural, o senhor Gabriel Sayer, pelo gentil convite para falar sobre a Síria, minha terra de nascimento, especialmente por ser neste espaço que, com orgulho, leva o nome da Síria aqui em São Paulo. A Síria é um país de civilização e culturas múltiplas, com uma história milenar rica em eventos de todo tipo e toda natureza. Ela é a pátria de nossos pais e avós, que vieram para esta terra, carregando com orgulho o nome de sua pátria. Como todas as culturas,
como todas as culturas e fé que a Síria carrega ao longo dos séculos. E, sobretudo, por ser o solo onde nasceram todas as religiões monoteístas. Claro que nossos antepassados deixaram a Síria rica em recursos naturais, forçados por duras, dolorosas circunstâncias que não cabem ser detalhadas neste momento. Como vocês sabem, a história da Síria foi registrada, expressada de várias maneiras ao longo dos séculos. Em homenagem aos sírios no Brasil, este Clube Esporte Clube Sírio, realizou no ano passado uma belíssima exposição de imagens históricas que revelaram o verdadeiro rosto da Síria ao longo de milênios. Esse material foi documentado pela primeira vez em português, em 2 belos volumes, e isto é de extrema importância histórica. Essa realização do Esporte Clube Sírio foi fruto de uma cooperação. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira de São Paulo, durante a presidência do senhor embaixador Osmar Chouafé, e o escritor também, senhor Ayman Smender. Todas estas pessoas, minha gratidão e reconhecimento, pessoalmente, em nome de todos os sírios no Brasil. Quando conversamos com o responsável pelo departamento cultural deste clube sobre os 2 volumes da referida obra, fui convidado a participar de uma das palestras organizadas mensalmente pelo mesmo. E agradeço ao clube que ele faz estas palestras todo mês. Esta é uma coisa muito necessária para a nossa juventude, os quais quero muito que eles apareceram para ouvir a história dos seus países e seus pais e avós também. Pediram-me que falasse sobre o papel da Síria, de maneira geral, na difusão do cristianismo. E também o padre Gregório falará sobre a missão da Igreja Ortodoxa em sua presença no Brasil, como continuidade dos eventos históricos tratados nos livros mencionados. E foi feita uma escolha muito significativa. Recordar as palavras de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, durante sua peregrinação na Síria, no ano 2001, quando ele afirmou: a Síria é o berço do cristianismo e de sua difusão pelo mundo. Essa é uma verdade inegável. É com base nisso que falaremos de forma resumida sobre esse vasto tema. Antes de começar, gostaria de fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, ao mencionar o nome Síria, devemos retornar ao mapa geográfico da antiga Síria, que abrangia a região costeira desde a Palestina até a Ásia Menor. Por exemplo, Gaza, Jaffa, Cesareia, Tiro, Sidona, Beirute, Tartus, Trípoli, Latakia, Antáquia. Também a Síria interior, parte do interior da Síria, incluindo Palestina, por exemplo, toda, Amman, Bosra, Madaba, Damasco, Homs, Alepo, Raqqa, Dura, Orepos, onde tem
mais antiga igreja no mundo. Damasco, Homs, Alepo, Deir ez-Zor, onde encontramos muitas ruínas das igrejas cristãs. Segundo o esclarecimento, o Papa João Paulo II, antes de viagem à Síria, declarou que se tratava de uma peregrinação e não apenas uma visita. Tem grande diferença. O Senhor homem geralmente faz peregrinação a lugares santos, locais onde aconteceram eventos sagrados, não é? Peregrinação não é para qualquer lugar, diferente do turismo. Isso é um claro reconhecimento de que aquela terra foi santificada por profetas, mártires, apóstolos e santos, inclusive Jesus Cristo, que nela nasceu, pregou, foi crucificado, morreu e ressuscitou, vencendo a morte. Isto é que o Evangelho nos conta ao registrar que na cidade de Sidônia, Sidônia, no sul do Líbano, Jesus curou a filha da mulher cananeia. Em Cesareia de Filipe, chamado hoje Banias, ao sul do Damasco, Pedro reconheceu Jesus como o Filho de Deus vivo. Quando Jesus perguntou quem a gente fala, quem eu sou, Pedro, pela primeira vez, falou, você, Jesus, de Filho vivo. Isto mostra claramente que Jesus pregou até o sul de Damasco. Sim, Cristo nasceu em Belém, na Palestina, não em Nova York, nem em Paris, nem na Grécia, nem na Rússia. Tem que lembrar isso sempre. Onde nasceu Jesus Cristo? Onde também nós vieram para este país, lembrando nossos pais e avós. Na época, então, a Palestina era parte da grande Síria e foi chamamos ela Terra Santa. Por que a Terra Santa? Jesus foi para lá, apóstolos, santos, profetas, mártires. Nossa terra é santificada, em verdade é Terra Santa. Nós falamos, infelizmente, esses dias, Terra Santa, aquela região da Palestina. Não, senhores, a Terra Santa é toda. Jesus chegou até sul de Damasco, até sul do Líbano, Saída, Sidônia. O que isso significa? E apóstolos, mártires, onde foram martirizados? Dentro da Síria. Por isso é Terra Santa. O sangue deles caiu na Síria, no solo da Síria. Após a ascensão de Jesus ao Pai, como havia prometido, ele enviou o Espírito Santo aos discípulos para consolá-los, fortalecê-los, acompanhá-los eternamente na missão de anunciar a boa nova da fé cristã. Fortalecidos pela graça do Espírito Santo, os apóstolos e discípulos de Cristo partiram, levando a mensagem da ressurreição e da salvação ao mundo todo. Partindo de Jerusalém, passando pelas cidades da Síria, especialmente as costeiras, até Antioquia, capital da Síria naquela época, é centro de cultura e civilização. Dali, seguiram para a Ásia Menor e depois para toda a Europa. Também pela região da Síria interior, os apóstolos chegaram à Pérsia, a Mesopotâmia e a restante do mundo. O Papa João Paulo II, ao afirmar que a Síria é o berço do cristianismo, referiu-se ao que está
descrito no livro dos Atos dos Apóstolos sobre um jovem chamado Saulo e sua conversão ao cristianismo, enquanto viajava a Damasco para perseguir os seguidores de Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra como a igreja nasceu e se expandiu por meio desse homem, que passou a ser chamado de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, padroeiro desta cidade, e deste estado também, e padroeiro de nossa catedral em São Paulo. E as epístolas por ele escritas aos novos cristãos conversos nas várias cidades da Ásia Menor e da Grécia demonstram a importância de sua pregação para a difusão do cristianismo após sua conversão em Damasco. Logo mais, o padre Gregório lera o capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos apresentará a visão que o Papa João Paulo II teve ao chegar à moderna capital da Síria, Damasco, e como ele via ali a confirmação de que a Síria é de fato o berço do cristianismo. Ele falou isso quando ele estava no Mesquita de Umayyad. Esta é uma declaração que foi muito forte para ele. O primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, o Senhor Jesus disse a seus discípulos: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até o confins da terra. Vamos então refletir sobre como Saulo, depois chamado Paulo, recebeu autorização das autoridades judaicas, dos fariseus, para ir até Damasco, para prender os seguidores de Cristo e levá-los a Jerusalém para serem torturados. E como ele se converteu e como foi chamado para pregar em nome daquele a quem antes perseguia. Vou deixar para o Padre Gregório agora ler para vocês como está escrito naquele folheto dado para vocês. Pode acompanhar. Queremos acompanhar esta história do livro dos Atos dos Apóstolos, a conversação do Saulo. Esta é a base de divulgação do cristianismo em todo lugar. Começou com mesmo Paulo, que foi chamado até Saulo. Então, este é o relato da conversão do judeu Saulo em São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Todos têm em mãos o folheto e podem acompanhar. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, logo depois dos Evangelhos no Novo Testamento, no capítulo 9, versículos 1 a 30. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era como chamavam o cristianismo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ele era alguém com alguma autoridade dentro do judaísmo e perseguia os cristãos. E pediu cartas para fazer isso na cidade de Damasco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade.
alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos, os cristãos, em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Este trecho do livro do Atos dos Apóstolos é a base do cristianismo. Muitos falam que o apóstolo Paulo não fez esta pregação depois da sua conversão. O cristianismo vai ficar muito limitado, mas ele tinha a vontade de viajar para todos os lugares, apesar de muitas dificuldades na viagem naqueles dias, que chegou para todos os lugares neste mundo. E assim, a partir da Síria, com o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, o cristianismo se espalhou pela Península Arábia, porque ele foi diretamente para a Arábia. Fugiu dos judeus em Jerusalém, em Damasco, para querer matar ele. Ele foi para a Arábia, Península Arábia, que ficou aqui
pregando também o nome de Jesus Cristo. Também, como apóstolo Tadeu e Bartolomeu, 2 apóstolos, o cristianismo chegou à Pérsia, atual Irã, e a cidade de Edessa, hoje chamada Urfa, cujo rei Abjar converteu-se de paganismo ao cristianismo. Muitos sabem ou ficam ouvidos sobre a história do mendilho de Jesus Cristo, onde apareceu o gosto dele. Esta é uma história rapidinha, Padre Gregório vai contar para vocês. Dos pequenos reinos daquela região do Oriente, havia o reino de Edessa. E o rei de Edessa, contemporâneo de Jesus, vivia naqueles tempos, se chamava Abgar. E Abgar tinha uma enfermidade, que alguns historiadores dizem que seria até lepra. E ele ouviu falar de Jesus, a fama de Jesus se espalhou por muitos lugares. E ele soube que Jesus curava os doentes. E ele então, com esperança de ser curado, enviou um servo até Jesus, para que Jesus fosse até ele e o curasse. Jesus, porém, não podia ir, e disse isto ao servo do rei. No entanto, pegou um pedaço de tecido, um lenço, e com ele enxugou o rosto. E nesse tecido ficou impressa a face de Jesus. Mas dobrou. Sim. Dobrou e Depois mandou de novo com... dobrou esse tecido Mandar. e enviou até o rei Abgar através do seu servo. Como resposta da carta que ele mandou para Jesus. Ele mandou uma carta que temos texto desta carta. A resposta de Jesus foi este mendilho. Dobrado, o servo levou, que deu para o rei. Quando abri, apareceu o gosto de Jesus. Isso. E quando o rei abriu o mandílion, ele ficou curado. Isto foi registrado por Eusébio de Cesareia, o principal historiador cristão dos primeiros tempos. Depois, alguns outros historiadores foram desenvolvendo e falando do mandílion, que hoje, infelizmente, é uma relíquia cristã perdida. Não se sabe onde está, mas existiu e é comemorado pela nossa igreja no mês de agosto, e por ter nele impressa a face de Jesus, curou o rei Abgar de Edessa. Obrigado. Assim, a fé em Cristo chegou também ao Iêmen. Nós agora ouvimos o Iêmen. Ninguém lembra que tem cristão lá, que o cristianismo chegou para o Iêmen. Também para a Etiópia. Agora, a Etiópia temos muitos cristãos. Na Etiópia também aconteceu uma coisa muito importante também, milagre também. Pode ser milagre, pode ser que uma conversão para o cristianismo pelo servo da rainha Kandaka, rainha da Etiópia. Como aconteceu isso, padre? Fala para eles. Um dos primeiros diáconos da igreja, Filipe. o diácono existe na igreja desde os tempos mais antigos, se chamava Filipe. E ele certa vez se encontrou com um alto funcionário da rainha Candace da Etiópia. E esse pagão etíope estava lendo a profecia de Isaías, estava lendo as escrituras hebraicas, judaicas. E Filipe se aproximou dele e perguntou se ele entendia o que ele estava lendo, e ele disse que não entendia, porque não tinha quem lhe explicasse. E então, São Filipe, diácono, pregou a Jesus Cristo através da leitura do profeta Isaías que ele estava fazendo. Ele aceitou a fé em Jesus Cristo e então o apóstolo, discípulo, apóstolo dos 70, São Filipe, o batizou. Ele pediu o batismo. Eles passaram perto de um rio e ele disse a Filipe: aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe, então, atendeu ao seu pedido, à sua fé, e o batizou. E assim, através daquele alto funcionário da rainha, a fé cristã chegou à Etiópia. Também no livro dos Atos dos Apóstolos está registrado que foi em Antioquia que os seguidores do Cristo foram chamados pela primeira vez cristãos.
esta palavra que nós temos, cristãos, pela primeira vez nasceu na cidade de Antioquia. Antioquia é grega, aqui fala no Brasil Antioquia, é a mesma coisa. Eu estou aprendendo na Grécia para falar a palavra certa. E até hoje este é o nome de nossa igreja ortodoxa antioquina. Muitas vezes fala, igreja, que igreja? Russa, grega? Não, igreja antioquina. Primeira igreja que foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo na cidade de Antioquia. Da Antioquia, os apóstolos seguiram para a Armênia e para a Geórgia, países do Bagdã, países do Bagdã, como seja Europa Oriental, chamado países do Bagdã. Também, um dos principais historiadores da igreja, o nome dele é Eusápios de Cesareia, relata que no primeiro século, no primeiro concílio ecumênico, no ano 3025, este foi o primeiro concílio ecumênico, 325. Depois de Edito do Milão, no ano 313, que deu liberdade do culto aos cristãos sob o imperador Constantino. Havia bispos, que representantes de todas as regiões da antiga Síria. Ele cita nomes e cidades de onde vieram esses bispos. Isso significa, em toda a Síria, em todas as cidades da Síria tem cristão. O cristianismo estava crescendo. Por exemplo, Tiberiados, Tiro, Sidona, Beirut, Trípoli, Banias, Latáquia, Tarsus, cidades costeiras, e também Bosra, Damasco, Palmira, Homs, Alepo e várias dióceses do interior do país. Paulo, em Atenas. Esta é uma história muito bonita. Pode ser que muitos de vocês que foram para Atenas, o guia turístico fala, mas não sei o que ele fala. Os guias turísticos falam muitas vezes bobagem, como eles quiseram. Não é? Nós encontramos em Ananias, uma pessoa, estávamos visitando a igreja de Ananias, um guia estava falando bobagem. Gente que estava olhando, até pouco fizeram leitura do Ato dos Apóstolos. Esta é uma coisa, não é? É diferente. Por isso, ele pediu para nós e pediu para eles para falar no lugar dele, porque nós falamos que está escrito no livro. Ele fala como eu ouviu, como falaram para ele. Paulo em Atenas. Como Paulo evangelizou o povo de Atenas no Areópago, demonstrando assim sua sabedoria, inteligência e ação do Espírito Santo. Como fez isso? Com certeza, o Espírito Santo que recebeu no seu batismo. Paulo chegou a Atenas e subiu até o local de culto dos pagãos. Atenas estava todo pagãos. Onde havia várias deuses, com D, adorados pelos gregos. Entre os altares encontrou um com a inscrição ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Então ele clamou ao povo de Atenas, dizendo-lhes: você adora muitos deuses, e entre eles há um que chama de Deus desconhecido. Pois eu vim aqui anunciar esse Deus a vocês. Começou a falar de Jesus de Nazaré, de como foi crucificado pelos judeus, morreu, ressuscitou, vencendo a morte, e a maioria dos ouvintes se converteu ao cristianismo. Olha a inteligência e a força do Espírito Santo que inspirou Paulo para saber o caminho de entrar
para aqueles que adoraram pagãos. Agora tem uma coisa, a proporção agora da população da Síria. Nós sabemos, do século II até V, a Síria era completamente cristã até a chegada do Islã. Estava toda cristã. Uma cidade no quarto primeiros na Síria, chamado Bosra. Nós fomos para Bosra, sul de Damasco, região que tinha cerca de 21 bispados. Imagina quanto é, 21 bispados na região, daquela região. Hoje tem só um bispado, um arcebispo naquela região. Está falando depois destes séculos. Já no início do século XX, os cristãos representam cerca de 25% da população síria. Número que caiu para 15% após a Primeira Guerra Mundial, chamada Seferberlik, onde os turcos estavam dominando. Em 1970, eu lembro, Síria estava 12% dos cristãos. Mas em 1980, o movimento da Irmandade Muçulmana começou a ser infiltrar no país, e hoje os cristãos, após a guerra que começou em 2010, representam apenas, como disse agora, em 3 a 4% dos cristãos. Imagina como está caindo. Infelizmente, não sei culpa de quem. Não podemos falar, não vou deixar para a história. Algumas das igrejas mais antigas da Síria duram Europos, no lugar chamado Deir Zor agora, norte da atual Síria, onde estão as ruínas da primeira igreja cristã no mundo. Igreja de apóstolo Ananias, onde foi apóstolo também Saul foi convertido e foi batizado. Igreja de al-Zunnar, esta é uma igreja em Homs, tem lá o cinto de Nossa Senhora, muito antiga também. A igreja São Simeão Stilite, perto de Alepo, onde este santo viveu numa como chama? Uma coluna, ficou na coluna. Que no lugar que ele vai pregar a Cristo, todo mundo estava vindo para ele para ouvir as palavras dele que viraram cristãos. Igreja Qalb Lawza, norte da Síria, tem muitas igrejas. Igrejas São João Batista, este tem que falar, São João Batista, em Damasco. Agora não tem igreja São João Damasco, tem. Hoje estão em mesquita, grande mesquita de Umayyadas. Como título, como a cabeça, como túmulo, como a cabeça de São João Batista. Nesta igreja, e agora a mesquita grande, aconteceu um milagre, mostra a força e vontade do cristianismo e do Espírito Santo e de nosso Deus. Padre Gregório vai falar sobre esta história. Bem, o que se sabe é que esta igreja, esta mesquita agora, foi construída onde estava a igreja de São João Batista, dedicada a ele, porque ali havia o túmulo no qual está a cabeça do próprio São João Batista, que, como o Evangelho relata, morreu decapitado. Então a sua cabeça foi conservada, se perdeu algumas vezes, foi reencontrada e finalmente estava lá na igreja dedicada a ele em Damasco. Com o domínio islâmico, no lugar da igreja foi construída a grande mesquita dos Omíadas, uma das dinastias islâmicas. E, naturalmente, eles quiseram tirar o túmulo de São João Batista, tirar a sua cabeça dali.
No entanto, o registro é de que eles não puderam fazer isso. Tentaram, mas começou a sangrar o lugar. E esse sangue se espalhou, eles se apavoraram, porque era algo extraordinário, chegaram a pedir ao patriarca ortodoxo que o socorresse. O patriarca foi até eles, fez uma oração e o sangue parou de jorrar daquele lugar. Voltou de onde tinha se espalhado. E voltou. Então, como uma onda, o sangue voltou. E eles então deixaram, a partir daquele momento, o túmulo com a cabeça de São João Batista intocado. Está lá até hoje. Os papas, João Paulo II e o Papa Bento XVI, estiveram lá rezando junto do túmulo onde está a cabeça de São João Batista. Também uma coisa muito importante a gente saber. No século V foi criado o mapa em mosaico de Madaba, na Jordânia. Este mapa, indicando os principais centros cristãos da região, muitos de quais acabamos de citar, todas as cidades. Está tudo, eu acho que quem foi para lá, vocês foram para lá, não é, Roberto? Está uma mapa mosaica muito linda, não tem igual no mundo. Está falando isso porque se você teve para visitar esses lugares, vai e veja lá, procura, pergunta onde está. Estas coisas ligadas com nossa história, tem que saber isso. Sobre os santos, temos muitos santos. Não vou falar todos os santos. Vou falar pouco sobre São João Damasceno, meu padroeiro. E não vou falar, vou deixar o padre Gregório falar sobre esse. São João Damasceno é chamado Damasceno, Damaskinos no grego. Não fala João, porque é muito famoso, só fala Damasceno, sabe quem é. Viu? Porque é o único. O padre Gregório fala quem é, onde estava este homem, o que fez. São João Damasceno tinha esse nome exatamente porque era Damasceno, era de Damasco, por isso o nome. E já o seu pai era alto funcionário do califa, e ele também trabalhou no palácio como alto funcionário do califa. E mesmo sendo funcionário de um soberano islâmico, ele foi um monge, padre e grande defensor da fé cristã, principalmente da fé ortodoxa. Quando houve toda a questão dos ícones, o grande defensor dos ícones foi São João Damasceno. Nós temos os ícones até hoje graças a ele. E ele foi também um grande inógrafo. Muitos escritos que nós usamos até hoje na igreja, inclusive na liturgia, foram compostos por São João Damasceno. Então, ele foi alguém que defendeu a fé cristã no meio que não era cristão, e há livros dele traduzidos até hoje que falam do cristianismo, inclusive em comparação com outras religiões. Então, um grande santo, monge, padre, escritor, inógrafo. Então, por isso, nós o temos como um dos santos padres da igreja, ou seja, os nossos pais na fé lá no passado. Falta uma coisa, esqueceu o padre. Tá bom. O sobrenome dele é Mansur. Mansur. Igual sobre meu nome, por isso fez a escolha do nome dele como clérigo. Meu nome oficial não é esse, civil não é esse, mas escolhi este nome enquanto estava na escola teológica. Todo mundo me chamava Damasceno, porque de Damasco. E no mesmo tempo tem da família São João Damasceno Mansur. Finalmente, senhores e senhoras, uma observação importante é um breve panorama sobre o acolhimento e difusão do cristianismo nos primeiros séculos. A Síria, cujo nome este clube carregando com orgulho, que tem que carregar com orgulho, é país de ofereceu mais de
dizem 8 papas para a liderança da Sé da Roma. Sé da Roma, os papas sírios de Homs de Alepo, tem lista deles, não vou falar nomes porque datas se quer tem muito, mas tantas de posição de papa para a sede de Roma sai da Síria, de Homs, de Alepo, de Damasco, daqueles lugares. Uma coisa dá grande orgulho para nós sírios aqui, na frente dos católicos. Sim, mas imagina quantos papas saíram daquele tempo até separação do Oriente e Ocidente. Yani. Se continua até agora, pode ser fim de 50, ninguém sabe. Yani, o Papa que saiu hoje, que foi eleito, é sucessor daqueles papas que saíram da Síria. Também, de onde vieram centenas e milhares de santas e santos e mártires pela fé em Jesus Cristo ao longo dos primeiros séculos. Nós, na igreja, temos um livro. Todo dia temos celebração de muitos santos, todo dia no ano. Não tem dia que não tem. Todo dia você se abre aquele livro, tem um dia que tem muitos santos, 40, 60, muitos. Não é para falar os nomes agora, tá? Muitos e muitos, ao longo dos primeiros séculos. Tudo isso está documentado historicamente. Trata-se da Síria natural, que foi, quando fala Síria natural, é a Síria grande, né? Que foi descrita pelo Papa João Paulo II como ela verdadeiramente o berço do cristianismo e de sua difusão pelo mundo. E muito obrigado pela sua atenção. Que Deus vos abençoe. Bem, Tem alguma pergunta sobre isso que nós falamos? Antes de abrir para as perguntas, só dizer que a parte que seria sobre a ortodoxia no Brasil, nós deixamos por uma outra oportunidade para que este tema pudesse ser melhor desenvolvido hoje, porque haveria até muito mais a dizer. Então, se nós fôssemos abordar ainda outro tema, mesmo que ligado a este, nós não teríamos muito tempo para dispor. E antes, só citar aqui rapidamente, como o arcebispo falou dos papas sírios, eu vou citar aqueles que com certeza se sabe que são 8. Santo Evádio, no ano 97, São Necotion, no ano 155, Teodoro I, que como Necotion eram de Homs, no ano 642, João V em 685, Sérgio I em 687, Stépsio I em 708, Constantino I em 708 também, porque o Papa Stépsio viveu pouco tempo, e finalmente no ano 731 o Papa Gregório III. Então foram bispos de Roma antes que houvesse o papado como ele é conhecido hoje. E dos santos sírios de origem síria, alguns: São João Damasceno, São Sofrônio, patriarca de Jerusalém, São Romanós, o melodista, foi um grande escritor sacro, compositor de hinos, Santo Elian de Homs, bem conhecido, São Siluan, São Máximo o Confessor, Santo Inácio de Antioquia, um dos patriarcas da nossa igreja, Ananias, Luciano, São Simeão Estilita, Santa Tacla, existe inclusive família Tacla, Santa Pelágia, Santa Bárbara, padroeira dos antioquinos, era de Baalbek, Santo Efrem, chamado o Sírio, e Santo Isaac, também chamado o Sírio. Então, acho que agora podemos abrir para perguntas. Então, agora nós teremos o momento das perguntas e nós gostaríamos de saber que sejam dirigidas as perguntas o mais breve possível. Por favor, façam concisa e objetivamente, não ultrapassando o período de 3 minutos, ocasião que teremos até um sinal auditivo. Na Síria, a maioria da população não falava o
não falava o árabe, e sim o aramaico. E houve um extermínio dos arameus pelos otomanos há pouco mais de 100 anos atrás. Se não hoje o idioma oficial da Síria nem o árabe seria o aramaico. E os arameus, eles são sirião ortodoxos, né? Então eu queria saber se essa é verdade isso, se realmente tinha uma grande massa de arameus lá, que hoje estão reduzidos a Malula, na Síria, e Mardin, na Turquia. E a grande comunidade está na Suécia, está na Europa. E eles não são árabes, não são de etnia árabe, eles são de etnia siriã, arameus. Como a maioria dos que estão lá, ou são de etnia caldeia, ou são assírios, porque o nome Síria, ele é um nome errado. Os romanos não sabiam falar Assíria e ficou Síria, né? E os fenícios, que são cananeus, e assim por diante. Como o senhor podia explicar isso para nós, por favor? No início, o idioma estava siríaco. Em outras palavras, aramaico, porque siríaco é oficial. Língua aramaico, a língua falada do povo sírio. Num tempo, tinha 2 ritos na Síria. Ritual siríaco, o outro bizantino. Não esquece que os bizantinos dominaram lá, que a língua grega dominou. Até a língua grega estava a língua oficial de correspondência, que no tempo dos Umayyados, os Abbaseus também, eles trouxeram muitos cristãos para fazer tradução de aramaico para grego, porque grego foi também idioma oficial do país. Por isso temos grego, que temos siríaco. Mas a língua árabe também, depois entrou a língua árabe através do povo árabe também. E nós, Igreja Antioquina, até início do século XX, nós estávamos usando a idioma grega em todas as liturgias. Mas depois, como tinha muitos árabes que falam o árabe, a influência do árabe foi muito grande, começamos a fazer a tradução de todos os rituais nossos para árabe. E nós acreditamos, como Igreja Ortodoxa, a língua só para uso um motivo mais importante. Por exemplo, aqui no Brasil nós usamos a língua portuguesa na nossa igreja. Na França, eles usaram francês. Na América, usaram inglês. O motivo final de nós, para chegar à doutrina, aos ensinamentos, de jeito que o povo podia entender. Por isso tinha aramaico, tinha grego. 2 línguas muito fortes dominaram na Síria. Boa tarde, Saína. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber em que momento que a gente usa Cristo e Jesus. O nome do nosso Salvador é Jesus. Todo mundo recebia um nome. E naquele tempo, naquele meio, não havia preocupação com sobrenome. Jesus, chamado Filho de José, e Maria de Nazaré. Cristo é grego, significa ungido. É a mesma coisa que Messias no hebraico. Então, chamar Jesus de Cristo é dizer que ele é o Messias que o povo judeu esperava como Salvador, que a maioria rejeitou porque eles esperavam um Messias político que lideraria o povo contra o domínio romano, venceria, se tornaria o rei, sentando-se no trono, e Jesus não veio para isso, ele veio como Salvador do mundo. Então, Cristo é, na verdade, o ungido de Deus para salvar a humanidade. Por isso, dizer que Jesus é o Cristo é dizer que ele é esse Salvador prometido e enviado por Deus. E por causa disso, dos discípulos de Jesus dizerem que ele era o Cristo,
é que eles passaram a ser chamados em Antioquia cristãos, aqueles que são de Cristo, que pregam a Cristo. Boa tarde, Dom Damasquinos. Boa tarde. Muito prazer em vê-lo. Obrigado. O senhor nos recebeu na sua igreja com o Padre Demétrios, Sim. uma visita com o nosso curso de encontros culturais, que a Eliana Chaim é a coordenadora. Ele nos deu uma palestra dentro da igreja, nos explicou muito sobre a catedral, sobre a ortodoxia, sobre o sino. Foi uma tarde, uma manhã abençoada. E depois o senhor abriu outro salão e nos recebeu para um café da manhã, com todas as honras, ficou conosco, conversou. O senhor é muito sábio e hospitaleiro. Eu estudo a Bíblia há 20 anos e estive na Síria. Uma excursão saiu aqui do Clube Sírio com 45 pessoas, seu Lourenço Schoff, os Haddad, os muitos casais Sírio, Monte Líbano e Clube Homes. Ficamos uma semana na Síria. Fomos muito bem recebidos. O Hafez pai não apareceu, mas ele nos elogiou, mandou servir coquetel, café da manhã e nos recebeu com todas as honras. Ficamos 3 dias em Latakia, num hotel maravilhoso na praia. Fomos na praia e aí passamos por tudo e visitamos tudo. Eu queria saber que Alepo é a cidade mais antiga do mundo. E nós ficamos sabendo que a primeira Bíblia que foi escrita em aramaico se ainda se encontra lá, em Alepo. A primeira Bíblia escrita em aramaico, em Alepo. É a cidade mais antiga do mundo. Nós ficamos sabendo se ainda se encontra lá. Obrigado. Primeira coisa, Alepo não é a mais antiga cidade no mundo. Damasco é a mais antiga cidade do mundo. Damasco, não é porque é de Damasco, mas esta é a verdade. Não podemos... Depois, sempre sejam bem-vindos na catedral, qualquer hora, qualquer horário, todos são bem-vindos sempre. Sobre este que falou sobre a Bíblia, não sei, cada cidade disse que este tesouro foi no Alepo. Por exemplo, tem mais de 10 lugares no mundo que falam que eles têm relíquia de Santa Cruz. Nós não sabemos qual é a relíquia verdadeira, qual é a relíquia verdadeira. É bom que eles falam isso, dá força para eles para falar isso, mas não tem confirmação. Eu não sei, pode ser certinho, pode ser não. Mas, sabe, os guias, eles falam coisas certas e coisas não certas. Mais importante é que está presente, mas num lugar não sei onde está. Tem muitos lugares que tem esta Bíblia. Boa tarde, Dom Damasquinos. Opa, bem-vindo, doutor. Obrigado, parabéns pela conferência. A minha pergunta é uma pergunta sobre a governança das igrejas ortodoxas. Nós sabemos que as igrejas ortodoxas elas são autônomas, né? São, como se chamam, autocéfalas. Sim. Eu queria saber um pouco do senhor como é que elas se relacionam, como é que elas dialogam e de onde saem, vamos dizer, as orientações religiosas para todas elas, ou se elas têm autonomia, cada uma, para determinar os seus próprios ritos e tudo. Nós sabemos que a Igreja Católica é diferente da igrejas ortodoxas, em plural. A Igreja Católica tem uma cabeça, o Papa. Este aconteceu depois da separação de 11º século, 12º século, 1400. Em 1400 aconteceu a separação entre Oriente e Ocidente. Ficaram um arcebispado, uma sede. Antigamente o mundo estava, antes dessa data, o mundo estava dividido no cristianismo em 5 sedes. Roma,
como foi o capitão, depois Constantinopla, Alexandria, Antáquia e Jerusalém. 5 sedes da ortodoxia. Quando acontece a separação de Ocidente e Oriente, ficou Roma no Ocidente e 4 sedes no Oriente. Que aconteceu, na ortodoxia, cada igreja é autocéfala. Tem tem comunhão em fé. Uma fé, mas na administração, na direção das escolas, cada igreja é separada. Porque a decisão final de todas as igrejas é sinodical. O que é sinodical? Significa sínodo, junta todos e toma decisão. Esta decisão sai de um sínodo. Esta é a autoridade máxima na igreja ortodoxa. Nem a pessoa, mas numa decisão de sínodo, de todos reunidos juntos. Por isso, pode saber que se pergunta quantas igrejas. Cada igreja destes 5 foi alguma igreja de independência. Por exemplo, a igreja de Chipre foi ligada com Antioquia. Da Geórgia estava ligado com Antioquia. Mas quando chega uma hora que pode ser autocéfala, as igrejas decidem para dar esta autocefalacia para a igreja. Fica independente. Independente na administração, mas não na fé é mesmo. Eu acho que uma informação importante, Dom Damasquinos, quantas igrejas ortodoxas nós temos no Brasil e quantas delas são atuantes e funcionam? Este vai ser para a primeira próxima, porque este também precisa falar muito bem sobre isso, explica muito bem. Eu acho, agora, depois de 1h30, a gente vai ficar cansado, não vai perceber estas coisas. Eu estou pedindo para você, pessoalmente, para marcar com o Padre Gregório, um dia ele vai fazer a segunda parte de, como chama? De palestra. Desculpe, achei isso. Tem uma pergunta ainda. Obrigado pela honra de ser o último. Saína, primeiro, parabéns. Muito obrigado por dar essa aula. O senhor citou Umzinar. E existe na história que lá em Umzinar, em Homs, existe um pedaço do manto de Nossa Senhora. Sim. É verdadeiro isto? Porque Umzinar agora foi destruída e reconstruída. Ele cinto não foi destruída, mas aquele o tinha, cinto é um pedaço pequeno. A gente não vai deixar para a gente destruir. Foram guardadas as coisas. Eu sei, eu estive lá, mas tudo bem. Obrigado. Mas não sei exato. Eles dizem que é parte deste cinto. Tem muitos lugares também tem mais parte. Pode ser este cinto foi dividido em pedaços. Nós temos fé que este é de Nossa Senhora. Tá bom, halas. Tá bom. Seja que não, mas nós temos fé que é Nossa Senhora. Acredito. Muito obrigado. Só aproveitando, cinto de Nossa Senhora tem também no mosteiro de Vatopede, no Monte Athos. O que não quer dizer que um seja falso e outro verdadeiro. Mas são relíquias antigas, pedaços que foram doados por imperadores que tinham essas relíquias sob os seus cuidados e que doavam para lugares por razões espirituais, razões religiosas. A questão do idioma, só lembrar que Jesus, o que foi já falado, ele viveu num contexto de vários idiomas. Os judeus usavam o hebraico. O idioma do povo dominante, oficial, era o latim, dos romanos. E Jesus e os outros todos falavam aramaico, mesmo sendo judeus não arameus. E depois o grego. Por isso mesmo na cruz de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus, estava em latim, hebraico e grego, só não em aramaico, porque esse era o contexto. E sobre a questão também, falando de idiomas da Bíblia,
a Bíblia, grande parte, em hebraico, aramaico, Antigo Testamento, mais o hebraico. E essas cópias, os originais se perderam, ficaram cópias em várias partes do mundo, o Novo Testamento escrito em grego, e depois o Antigo Testamento traduzido no Egito, por sábios judeus, também para o grego, que é a versão que a Igreja Ortodoxa adota juntamente com o Novo Testamento grego. Então, cópias dos originais em vários idiomas da Bíblia, as mais antigas, estão em várias partes do mundo. Concluindo o nosso evento, em nome do coordenador do Núcleo de Cultura Árabe, Fuad Ascar Júnior, e do diretor da Cultura Árabe, Gabriel Saeg, agradecemos a presença, principalmente das nossas autoridades convidadas, pela excelente exposição e a todos pela prestigiosa presença. Informamos que no dia 14 de junho teremos a palestra com Salim Tufi Shahin, com o tema Conversa com Salim Shahin, Relações com o Mundo Árabe. Todos estão convidados. Por favor, só aproveitando a presença de todos aqui, nós queremos convidar todos para amanhã, na nossa catedral, que todos conhecem, ao lado do metrô Paraíso, para uma apresentação de um coral da Igreja Russa, que está vindo da Argentina e vai se apresentar amanhã na nossa catedral, 6 da tarde. Todos convidados. Festa junina. E dias 7 e 8, sábado e domingo deste próximo mês de junho, a se iniciar, teremos a nossa festa junina.